Hoje eu vou contar pra vocês como foi recriar a Utopia dos Ratos dentro do Minecraft. Tudo começou no dia que eu e meu amigo Ryan Red tivemos a ideia de criar um servidor com um sistema... Comunista no Minecraft? Sim, só que nós chegamos à conclusão que se tornaria uma anarquia muito rápido. Então eu lembrei de um experimento comportamental antigo que se encaixaria melhor nessa proposta, a Utopia dos Ratos. De 1947 a 1953, John B. Calhoun tentou pelo menos 24 vezes criar um ambiente de superpopulação entre ratos para observar como seria o comportamento, mas foi só na 25ª tentativa, conhecida como Universo 25, que apresentou um resultado um pouco bizarro. O nome é Utopia dos Ratos porque o ambiente criado era perfeito, tinha comida, abrigos e espaço de sobra para aguentar mais de 2.000 roedores. Só que foi aí que a ganância dos ratos falou mais alto. Em 560 dias, o declínio tomou conta do Universo 25. Graças às brigas e à hierarquia no meio daquela sociedade de ratos, o que no início era uma utopia se transformou em uma distopia. Todos os ratos morreram. E é aí que a gente entra. O que aconteceria se a gente tentasse fazer isso no Mine, só que com pessoas reais? Bom, eu comecei selecionando um local bonito onde o experimento poderia acontecer, e olha, esse pedaço de terra parece promissor. O próximo passo foi criar essa bola de vidro gigante, e se vocês não sabem, o Minecraft tem um limite de 256 blocos de altura. E foi por isso que a gente fez essa esfera com um raio de 127. A parte mais complicada foi limpar a terra em volta do vidro, e obrigado Nebular, sem você eu teria ficado fazendo isso durante algumas boas horas. Com a cúpula feita, a gente só precisava mandar isso pro servidor. E lembra que no vídeo da anarquia eu pedi pro Enxada Roxo patrocinar a gente? Bom, eles fizeram. Todo esse experimento foi feito usando o serviço do Enxada Roxo. Literalmente, esse é o primeiro patrocínio do canal, então mandem muito amor pra eles, e obrigado por confiarem no nosso trabalho, Enxada. Link deles na descrição. Se vocês forem contratar o serviço do Enxada, não esqueçam que o meu cupom lá é ANDINHO. Ok, agora com o básico feito, eu comecei a me perguntar, o que seria essencial para um jogador de Minecraft ver bem dentro do jogo? E eu cheguei nos seguintes pontos: recursos pra caramba, uma boa aventura e liberdade. Só que não tem um problema aí no meio, não, Andy? Tipo o quê? Como que você oferece liberdade e prende as pessoas dentro de uma bola? Bom, por isso que a gente tem a parte da boa aventura. Se fosse só uma bola vazia de vidro, isso que viraria uma guerra muito rápido. Então eu vou apresentar a vocês Brumel. Brumel é uma cidade pacata que foi criada como uma alternativa à humanidade. Um grupo de pessoas poderosas, vendo o fim que a Terra estava tomando graças às guerras e conflitos, resolveu criar essa cúpula de vidro onde uma parte dos humanos viveriam e quando tudo na Terra acabasse, ainda existiria uma semente da humanidade a ser plantada em outro lugar. Dentro dessa cidade, a gente tem várias construções, e eu queria dar um resumo de algumas delas. Na lógica, a Glary é uma árvore colossal e ao mesmo tempo uma colmeia com centenas de abelhas, sem contar que o solo dessa árvore é rico em netherite. Esse foi o jeito que a gente encontrou pra incluir esse minério que você só encontraria no Nether. E sim, não tem nether em Brumel. Uma curiosidade é que eu fiz a Glary como um parkour, então dá sim pra subir isso tudo sem destruir nenhum bloco. E isso aqui era a primeira versão dela. E Brumel tem várias ilhas flutuantes, então a locomoção seria muito mais fácil voando, mas a Elytra só tem na dimensão do End, então a gente deixou com o baloneiro de Brumel o papel de distribuir ela pras pessoas. E como os Phantoms foram desativados porque esse bicho é chato pra caralho, o drop de membrana pra consertar a Elytra ficou com as abelhas. Em uma das ilhas, a gente tem a igreja do Padre Filipe. Ou tinha. O padre foi assassinado por uma das freiras e depois desse acontecimento ela passou por uma pequena reforma. As coisas andam diferentes aqui. No topo da esfera tem também essa ilha na nuvem com um sino gigante flutuando sobre Brumel. As lendas da cidade dizem que quando esse sino se tocar, estará anunciando o fim de Brumel, pois as vibrações causariam a destruição da barreira em volta da cidade, gerando o fim do mundo. Com tanta rachadura no solo, isso já deve ter rolado antes. E falando no solo, Brumel tem um sistema de esgoto até que bem complexo, parece um grande labirinto. Existem até algumas lendas que diziam que vários construtores morreram tanto queimados. Bom, tirando essas lendas, Brumel tem um solo bem rico em minérios, e eu aumentei em 20% a probabilidade de vir diamante, ferro e outras coisas. No centro da cidade, ao lado do casarão, a gente tem a Torre do Mago. É lá onde o mago da cidade faz suas pesquisas e estudos sobre a cidade. O casarão da família White já se apresenta pelo nome e é uma casa de 4 andares com uma mobília um pouco moderna pro padrão de Brumel. E não é porque a gente não sabe mobiliar uma casa. Em uma das ilhas mais pro norte, a gente tem a Torre Velha, onde o homem que não está em suas plenas faculdades mentais vive. Além dessas, soltas pela cidade ainda tem muitas outras construções, como o celeiro, as plantações, a casa do baloneiro, a mina, tudo isso dando mais vida pra Brumel. E agora eu queria apresentar os moradores pra vocês. Malphas é um mago que mora no centro da cidade, em específico na torre. Lá ele faz pesquisas sobre coisas sobrenaturais de Brumel, e você pode encontrar algumas dessas pesquisas soltas em alguns baús pelo mapa. Ryan Red é o coveiro de Brumel, ele é o encarregado de cuidar da passagem dos mortos pro pós-vida. Esse trabalho foi
passada dele de pai para filho durante as gerações da família dele, e você pode encontrar alguma das anotações deles e até seu diário completo nessa cidade. Selink é um homem que foi exilado da sua antiga casa. Por conta da sua ganância, ele foi banido e perdeu muito dos seus privilégios. Atualmente, ele mora em uma gruta no deserto de Brumel. Selink não possui anotações, mas ele escreveu um dos livros mais importantes de Brumel, que você pode encontrar no altar da igreja. Quasar é um homem louco que mora na Torre Velha da cidade. Ao que parece, ele teve contato com alguma coisa não humana, que acabou corrompendo a sua mente. Você pode encontrar muitas das suas anotações confusas por Brumel, principalmente em sua velha torre. Rainbow é o baloneiro da cidade. Ele cuida dos ares e sempre notifica a cidade quando eventos estão para acontecer. Ele mora em seu dirigível e foi quem construiu e quem conseguiu utilizar das membranas das abelhas para consertar as elytras, e usa fogos de artifício para impulsionar o voo. Johan nasceu em Brumel. Sua infância toda foi muito curiosa e sempre passou na igreja para ouvir o que tinham para contar e entender seus costumes. Sua família era um tanto quanto conturbada, com seu pai ferindo sua mãe sempre por desentendimentos fúteis. Ele, por ser extremamente curioso e por querer sair desse ambiente hostil familiar, acabou se interessando por ocultismo, visto acontecimentos estranhos na árvore da Glary. Cientista. Bom, eu sou um cientista que acabou de chegar em Brumel, como todos os outros, e a minha história vocês vão entender mais daqui pra frente. Basicamente, os moradores, além de serem as pessoas que me ajudaram a construir tudo no mapa, são também uma forma de passar itens raros para os jogadores. Como eu tinha falado, muitos dos itens só existem no End, no Nether, ou só são bastante raros. Então eu distribuí ele entre os NPCs, onde os players conseguiriam o que precisassem conversando, trocando, ou até comprando deles. Então foi assim que eu bolei a limitação da liberdade, dando um contexto para eles estarem ali dentro. Bom, depois de 3 semanas cheias construindo esse mapa do zero, colocando dezenas de plugins, resolvendo bugs com esse grupo incrível, chegou o dia de soltar o servidor. Dia 11 de maio, às 7 horas, ele foi aberto para as pessoas conhecerem Brumel. Assim que a gente soltou o servidor, eu corri pro spawn para receber as pessoas. O Andy não explicou pra vocês, mas a gente fez um bot pra permitir a aproximação, pra deixar o jogo mais fluido, sabe? Mas entrou tanta gente que o bot simplesmente quebrou. O Malphas teleportando, que triste, velho. Eu sou o bruxo, para! E assim, eu como cientista entrei no meu personagem, e eu dei de cara com uma realidade um pouco tensa. Não demorou nem 10 minutos pro caos tomar conta do servidor. Começou com as pessoas não lendo o livro de introdução, que era o livro mais comum do servidor, pra elas sacarem que tinha muito recurso pra todo mundo. Então eles começaram a se matar igual uns malucos. Sabe aquele aquário no casarão? Quebraram. Tá vazando água até lá embaixo. Jesus, gente. Nossa, eu amo esse conceito, a gente vai, a paz, é tão lindo. Sério, era quase como um cenário de guerra. E claro, eu como não sou bobo, sabia que os moradores podiam me oferecer itens pra me ajudar, então eu fiquei bem próximo deles. Enquanto eu tava cavando ali pra pegar alguns recursos debaixo de uma casinha que eu encontrei, eu escutei o Selink reclamando que estavam invadindo o abrigo dele. E é aí que 3 pessoas entram na história: Xarope com X, Nebular e Oda. Esses 3 estavam fazendo uma verdadeira carnificina. Sério, toda hora parecia que alguém tinha sido morto pelo Xarope. Era absurdo, eles eram os verdadeiros carrascos, sabe? Meu Deus, eu odeio o Xarope do X. Vou me desescrever daquela porra. Que ódio. Eu chamei de carrasco, mas eles eram mais conhecidos no servidor como Gangue da Rapadurinha. E foram eles que resolveram atacar o Selink. Eles invadiram a base dele e o mataram. E sabe quando você tá jogando Life is Strange e escuta aquele som com aquela mensagem, essa ação terá consequências? Então, depois dos moradores de Brumel terem sido recebidos pelos visitantes com tanta hostilidade, eles se juntaram na Torre Velha e resolveram entre eles que iriam usar os seus itens para benefício próprio. E ainda mais, eles iriam se vingar dos carrascos do servidor. Só que além desses 3 ainda existiam mais pessoas no meio disso tudo. Noah Cola, todos na Torre Velha pensavam que esse homem estava envolvido com os carrascos. E claro, os moradores que estavam na Torre Velha acreditavam que os carrascos estavam procurando pela gente. O que serviu como base pra isso foi quando a gente viu eles passando e invadindo a igreja do Padre Philip. Todo mundo ficou achando que naquele momento ia rolar um conflito. E foi depois que eu, o coveiro, após ser quase morto pelo próprio Nebular, decidi que eu teria que me envolver nisso tudo. Chegando na torre, a gente decidiu que iria atrás deles. Nos meus itens especiais, além da minha foice com knockback absurdo, tinha também totens da imortalidade. Hora de trazer a paz de volta. A gente desceu até a igreja, mas eles não estavam mais lá, e pela água a gente chegou no casarão no centro da cidade. E foi lá que eu decidi que a gente deveria descer o esgoto. A parte não muito inteligente foi que a gente não desceu junto. Por algum motivo, eu, o Juan, o Rainbow e o Night Nietzsche, um garoto que a gente conheceu ali no momento, fomos na frente. E sabe o Noah Cola que a gente achava que tava com os carrascos? Ele também tava lá embaixo do esgoto. E cara, do nada ele começou a atacar a gente. Ele primeiro emboscou o Rainbow e matou ele, depois ele começou a me bater
mesmo com o Night Ninja do meu lado, ele acabou me matando. Essa hora eu estava muito puto porque nenhuma das outras pessoas desceram pra ajudar a gente, e ao mesmo tempo do outro lado ainda vinha a trupe do Xarope, que agora contava, além do Oda e do Nebula, também com o Dri. Eles estavam voltando do fundo da cúpula. A briga tava armada. Eu não participei dela, então fica aqui um depoimento com imagens do momento do que rolou. Então, galera, vocês têm que entender que a gente passou 3 horas pegando item pra torar o Noacola no meio. E adivinha o que aconteceu? O cara tem 10 totem da imortalidade, 20 maçã dourada e um machado de corno, de fresco que ele é, com disco dona. Então, a gente tava subindo aos poucos pra dar de encontro com o Noacola. Mas a gente não contava que tinham várias pessoas no esgoto, bem acima da gente. E quando o Xarope quebra a última pedra e dá de olho com o Noacola, a gente sabia que o pau ia comer. O que eu consegui capturar de imagem foi quando o Noah ia ser morto, mas ele deu combate log. Como isso é antijogo, ele quase tomou ban, mas aceitou ter seu inventário zerado, o que é bastante justo. Depois que os Tarrascos foram mortos, eles já sabiam que o nome deles estava escrito em Brumel, e decidiram guardar suas armaduras. Pra vocês terem noção da tamanha influência deles, um clã inteiro, os Coveiros, foi formado depois dos crimes de guerra de Xarope com X. Bom, isso é o que a história diz como verdade, e eu preciso contar quem eu realmente sou. Eu sou o Andy, não só o cientista que chegou em Brumel, mas também o cientista que tá por trás disso tudo. O meu sonho sempre foi ser renomado e conhecido pelas minhas criações, e até que enfim, eu acho que eu consegui. Dizem que pessoas quando conseguem dinheiro perdem o propósito em uma sociedade onde ter dinheiro é absolutamente tudo. E eu consegui fazer com que pessoas assim patrocinassem o meu experimento. No passado, John entrou pra história criando a utopia dos ratos, mas como vocês sabem, os ratos destruíram tudo e ele usou disso pra afirmar que humanos também se comportariam assim. Mas eu queria provar que ele estava errado refazendo esse experimento com seres humanos de verdade. Mas começou a dar errado, e eu não podia deixar isso acontecer. O meu primeiro passo foi tirar do meu caminho quem estava me atrapalhando. Durante a madrugada, sem os carrascos fazendo caos, os ânimos se acalmaram, então eu entrei em contato com o baloneiro de Brumel. Ele tinha a capacidade de mandar mensagem no ar para as pessoas, então eu comecei a usar disso para manipular as ações das pessoas dentro do servidor, castigando quem estivesse se comportando de forma errada. Olha todo mundo morrendo pro velho. Onde é muito filho da puta. Sem muitas brigas, as pessoas começaram a se interessar mais pela história de Brumel, e como isso era bom pro experimento, eu os beneficiei mostrando que os espíritos estavam felizes por eles fazerem aquilo. A história que eles começaram a investigar foi a de Leda Walker. Leda era uma freira do convento que morava no dormitório da igreja. Você pode encontrar pela cidade 2 dos seus livros de anotações. O primeiro que o pessoal achou foi dentro do seu túmulo no cemitério. Lendo ele, você descobre que Leda estava fazendo uma pesquisa sobre portais. Ela estava estudando uma forma de ligar um portal de obsidiana. Ou seja, ela estava caçando uma forma de fugir da bola de vidro usando outra dimensão. O problema é que ela fazia essas pesquisas de forma ilegal, e o pessoal descobriu isso por conta da troca de bilhetes entre um homem chamado Ethan e Leda. Bilhetes esses que eles encontraram espalhados pelo mapa. O primeiro bilhete mostra que Ethan encontrou a Leda na biblioteca, em uma parte meio secreta daquele ambiente, e avisou que apareceria no próximo culto da igreja. A resposta de Leda foi o convidando para eles se encontrarem de madrugada na escadaria ao lado da igreja. No próximo bilhete, Leda pede ajuda de Ethan para conseguir pedras de obsidianas para montar um portal. Ethan respondeu avisando que conseguiu criar obsidiana, mas que não consegue quebrá-las, e pede uma ferramenta melhor para fazer isso. No próximo bilhete, Leda avisa para Ethan que vai deixar alguns diamantes no baú secreto da biblioteca. Em sequência, Leda informa como Ethan deveria se movimentar para entregar as obsidianas a ela, sem chamar muita atenção, que seria entrando pela janela quebrada da igreja, descendo até os dormitórios e colocando dentro de um baú embaixo da sua cama. No último bilhete, Leda mostra que não sabe muito bem como ativar o portal, mas lendo as suas anotações, a gente vê que ela descobriu que o portal se abriria usando fogo, mas que mesmo que ela fizesse isso, não funcionaria, porque em volta da bola havia uma maldição que não permitiria o funcionamento do portal. Nas mesmas anotações, ela descobre algo sobre um portal de encaixes que existiria em Brumel, mas essa foi a última anotação de Leda. Nessa mesma noite, enquanto ela saía escondida dos dormitórios, ela foi seguida pelo padre até a biblioteca, e ao sair de lá, ela foi abordada, e na tentativa de fugir, ela o empurrou, o que fez o padre bater de cabeça dentro do poço. O barulho acordou a família do casarão no centro, e Leda foi pega em flagrante. No outro dia, ela foi executada pelos crimes de assassinato e de bruxaria. Ao ler isso, as pessoas começaram a se perguntar,
Será que existe uma forma de fugir de Brumel? Tanto que descobriram que esse tal de portal de encaixes realmente estava em Brumel, só que ele estava quebrado. Faltava um frame de portal para conseguirem ligar. E foi aí que eu errei, que utopia é essa que as pessoas sentem vontade de fugir dela. Então assim, exausto, eu precisei me retirar para descansar minha cabeça. Era preciso outra abordagem ou meu experimento iria ruir. No outro dia, o servidor amanheceu inundado. Durante a noite, um player resolveu aumentar o nível da água, assim, de graça. Aumentou um nível do mar, basicamente. Eu tô vendo aqui. Sugou. A voz que vocês ouviram é do Selink, sim, o homem exilado do deserto. O objetivo do Selink é ser o agente do caos e fazer tudo dar errado pra todos. No passado, o Selink vivia em uma nuvem no sino e voava sobre Brumel, mas graças à sua ganância, ele foi banido e perdeu muito do seu poder. As suas asas quebraram e agora ele só rasteja pelo deserto. Só que Selink começou a interferir nos meus planos, ele parecia buscar por algo. Ele começou a se juntar com membros do servidor e dar item pra eles que causariam o caos, e eu também precisava tirar ele do meu caminho. Então eu passei a vender o Selink como um traidor para as pessoas deixarem de confiar nele, mas não tava dando certo. Então eu comecei a castigá-los mais e com explosões, pragas, e mesmo assim eles riam e debochavam da situação. E quando eu vi que eles iam continuar se matando e se destruindo, eu resolvi mostrar todo o meu poder. A cúpula de vidro foi começando a ser tomada por uma pedra escura. O que eu tava pra fazer resultaria no fim da ideia de utopia. O caos tomou todo o controle do experimento. A bola de vidro foi completamente tomada pela pedra negra. A escuridão se alastrou. O chão perdeu a vida. As plantações morreram. E os Withers apareceram pra queimar e matar o resto da vida que sobrou naquele lugar. Nesse momento, Selink conseguiu convencer Rainbow, o baloneiro, a liberar uma mensagem falando que o culpado daquilo tudo era o cientista. E as pessoas começaram a me perseguir. Eu literalmente me senti em um manhunt caótico. Eu tô fazendo manhunt comigo, velho. Ah! Morri. O Selink sabia que no meu inventário tinha algo que interessava ele, uma das 3 cabeças do Padre Philip. Então quando eu morri, ele conseguiu convencer todos a levarem essa cabeça pro topo da igreja. Padre Philip! Caralho! Após essa longa luta, o padre havia morrido e dropado um item um tanto quanto interessante. Portal Frame. Ok, Johan, o que você achou do padre? Eu achei ele muito legal comigo. Principalmente por eu ser menor de idade. E como vocês sabem, o que impossibilitava todos de saírem daquela bola e irem pro End era a ausência de um desses itens no portal. E uma pessoa anônima consertou o portal e ligou a ele. Pela primeira vez, existia uma forma de sair de Brumel. Só que convenhamos, nesse momento tava todo mundo meio bravo com o Selink por conta dele ter enganado todo mundo e revido um padre ditador, então ele vendo que o seu plano tinha meio que dado errado, ele resolveu fugir pelo portal, mas logo se deu de cara com uma realidade tensa, não tinha pra onde ele ir. O End era uma gigantesca ilha e não demorou muito pra todos chegarem lá pra cobrar ele. Cara, foi uma batalha insana. De longe, o Selink tinha uma das armaduras mais fortes do servidor, mas aos poucos ele foi ficando fraco. A gente vê bem que ele tava ficando fraco por conta dessa mensagem gritando aqui na tela. Mas até o mais forte dos homens um dia perde, e definitivamente o dia dele era hoje. Após a morte do Selink, os jogadores se juntaram pra matar o dragão. Não, o Johan resolveu dar louco e começou a atrapalhar todo mundo. Me invoca! Mas agora sim, uma luta muito linda contra o dragão. Com
dragão morto, as barreiras em volta de Brumel caíram. Além do ovo, um livro dropou junto com ele. O Diário do Ethan.